nestas metodologias, nessas conquistas, né? No combate a preconceitos, no esforço de se livrar de metodologias que muito mais eram reprodutoras da exclusão. Então nós trabalhamos num país hoje, pessoal, cujo passado, o Estado, ele não atendia às necessidades da população. Né? O tema saúde, educação e assistência social não era um tema no século XIX que o Estado brasileiro cuidava. E isso não é pouca coisa, porque nós somos uma das primeiras sociedades, como nós somos herdeiros de coroa, nós somos um dos primeiros países em que o Estado é forte. No Brasil, primeiro se instalou o aparelho estatal, e é ele que deu origem à sociedade. Né? É o aparelho estatal que deu origem à ocupação do território, à divisão das terras, à formação das classes sociais, à formação da economia. Então, nós somos uma sociedade muito diferente da americana. Nós somos semelhantes à sociedade alemã. Na Alemanha, o Estado construiu a nação. O Brasil é assim, o Estado construiu a nação. Nos Estados Unidos não, houve primeiro o povoamento e as comunidades se auto-organizaram. E eles se organizaram e construíram o Estado depois. Compreende? Nós aqui não, nós somos herdeiros da coroa portuguesa. A família real veio do Brasil. Né? No século XIX, o Estado não atuava, e aí, quem é que cuidava das crianças, dos pobres, dos abandonados, dos deficientes e dos idosos? Eram as ordens religiosas. Então, aquilo que se chama de ONGs, ou terceiro setor, isso nasceu no mundo, principalmente no Brasil, acima de tudo na sociedade latino-americana, nasceu com a igreja. É a igreja que cria as obras sociais, as obras essenciais, os orfanatos, os asilos, os hospitais e a escola. São as igrejas que vão construir o que nós chamamos de primeira rede de ONGs, de organizações de direito privado, mas de interesse público, prestadora de serviço público, que vão cuidar da população que necessita de cuidado, de atendimento. Notavelmente a Igreja Católica, mas não exclusivamente. Nós já vamos ver no final do século XIX outras igrejas construindo equipamentos de atendimento social. Né? Outras igrejas, notadamente protestantes. No século XX vão surgir equipamentos de atendimento do judaísmo, as comunidades judaicas criam entidades assistenciais e assim sucessivamente. Então o atendimento ele era feito pela igreja, e como o Estado não cuidava, o que o Estado fazia? Ele concedia privilégios às ordens religiosas. Essa é a palavra correta. Quem era membro de ordem religiosa, por exemplo, tinha uma série de vantagens sobre o resto da população. Por exemplo, não prestava serviço militar, tinha passaporte internacional, não tinha que prestar conta do governo, as suas arrecadações não prestavam conta ao fisco público, né? E tinha uma série de isenções de tributos, isenções fiscais, e uma série de isenções. As ordens religiosas, então, embora elas não fossem financiadas pelo Estado, o Estado dava a ela privilégios que a população não tinha, para que elas cuidassem do serviço de atendimento social que o Estado não cuidava. Né? O Colégio Dom Pedro, aqui do Rio de Janeiro, é uma das primeiras escolas estatais do Brasil, que foi criada pelo Império, né? Porque tudo era criado pelas igrejas. Tudo eram obras das igrejas. E aí deu origem ao que nós chamamos de primeira rede de ONGs do Brasil, que são então os asilos, os orfanatos, Santas Casas de Misericórdia. A Santa Casa de Porto Alegre fez essa semana 209 anos de idade. A do Rio de Janeiro, quantos anos tem? Deve ter mais de 300, eu acho. Eu acho que é mais antiga ainda, bem mais antiga. Então, isso aí são ordens religiosas para cuidar de quem? Dos pobres, dos escravos, dos negros, dos abandonados. O século XX é que vai acontecer a grande transformação na nossa área, tá, pessoal? É o século XX que vai construir uma sociedade moderna, diversificada, complexa, e que vai sair cada vez mais da esfera do exclusivismo das ordens religiosas, e o Estado vai começar a interferir. Então, o que nós vamos ver agora, a partir de agora, é século XX. Tá? O século XX ele tem essa característica. É o século em que o Brasil, tardiamente, começa a botar os direitos como centro do debate. Antes não eram os direitos, era a economia, eram outros temas, né? A agricultura, a exportação. Né? A partir do século XX, cada vez mais o debate do direito vai ganhar maior importância e centralidade. Quando é que o Estado brasileiro, pessoal, vai começar a ter a primeira ação concreta, estatal, para tentar cuidar da agenda social?
Isso vai acontecer só no Estado Novo de 1950. Né? O Estado brasileiro se torna um Estado que começa a cuidar daquilo que se chama em ciência política de Estado de bem-estar social. Veja bem essa palavra. O que vocês querem no Cantagalo é isso, é criar aqui dentro um Estado de bem-estar social. O dia que vocês criarem aqui um Estado de bem-estar social, vocês vão ter que rever a agenda do espaço. Um Estado de bem-estar social. O Estado brasileiro só começa a fazer isso a partir de 1937, com o Getúlio Vargas. Né? Ele cria, então, 3 ou 4 legislações muito importantes, tá? Legislações e institutos. Cria-se, em primeiro lugar, o sistema, a CLT, tá? Consolidação das Leis do Trabalho, em que a questão do trabalho deixa de ser um tema de polícia e passa a ser um tema do Estado, de garantia de direitos. Criam-se ainda, pessoal, os institutos de previdência e aposentadoria, IAPI, IAPC, IAPTEC e IAPN. Para vocês, às vezes, essas siglas são algo estranhos. Para nós é algo muito familiar. Em bairros inteiros em Porto Alegre se chama IAPI, IAPTEC. Também tem no hospital. Então, eram os institutos de previdência e aposentadoria criados por Getúlio Vargas, que foi uma grande revolução. Por quê? Porque quem era trabalhador passou a gozar de uma coisa que antes não existia, que era a possibilidade de assistência médica e de previdência social na aposentadoria, a possibilidade da aposentadoria. Né? Isso foi um negócio absolutamente novo. E quem trabalhava passava a gozar de uma legislação que o protegia, com direito a férias, repouso remunerado, todas essas coisas. Né? É uma grande legislação, tá, que o Estado cria para garantir, e ele ainda faz um outro negócio importante, pessoal. O Getúlio Vargas, ou aquele governo, né, ele dizia o seguinte: mas não basta só o governo cuidar do trabalhador, é necessário que o capital cuide do trabalhador. E aí criaram o sistema SESI, Senai, Senac, todos esses, Senat. Né? Por quê? Qual era a intenção do Estado? Era fazer com que o empresariado também cuidasse da agenda social e criou esses serviços nacionais de aprendizagem, cujo papel era pegar o jovem, formar para o mundo do trabalho e entregar ele para o processo industrial. Só que essa já foi uma primeira intenção que não se confirmou muito seguramente. Por quê? Porque a ideia era fazer com que o capital participasse no financiamento da ação social. Mas acontece que a empresa tem essa agilidade, ela passa para o produto o custo desse investimento. Então, na realidade, isso onerou o custo de produção, mas isso não significou pegar uma parte do capital acumulado pela empresa e drenado para o atendimento do trabalhador. Não significou isso. Tá? Mas, ainda assim, os sistemas S criaram um importante serviço nacional que dura até hoje, que tem grande importância na formação da mão de obra. É tão importante, pessoal, que de uma dessas escolas saiu um presidente da República. Isso aí chegou a gerar uma população de brasileiros incluídos e partícipes da sociedade neste nível. Queria chamar a atenção de vocês de, apesar disso, o Estado garantido pelo sistema de previdência e aposentadoria, pela CLT, e mais o sistema S, isso aqui não se dirigia a toda a população brasileira. Essa legislação, imagina-se que ela chegou a atingir 1/3 da mão de obra ativa no Brasil. Porque para você acessar a CLT e os institutos de previdência e aposentadoria, você tinha que ser trabalhador, formal, urbano, e membro das grandes corporações, ou da indústria, ou do comércio, ou dos bancos, ou portuário. Se fosse trabalhador de outra área, você não tinha instituto de previdência e aposentadoria. Né? Então, criou-se isso para muita gente, são milhões de brasileiros, mas ainda assim, estima-se que 2/3 dos brasileiros necessitados não acessaram esta lei de bem-estar social, esse estado de bem-estar social. Não que isso não seja importante, mas era uma intervenção inicial e limitada. O sistema S, então, ele tem essa característica, não vou perder muito tempo aqui, tá? Ele é organizado, então, por estruturas da indústria, do comércio, do transporte, da agricultura, ele se destina a sistemas profissionais de aprendizagem, né? Eles não pertencem à sociedade civil, eles não são por nós, membros do terceiro setor, chamado como entidade do terceiro setor. Por quê? Alguém seria capaz de interpretar por que nós, do terceiro setor, não consideramos o sistema S terceiro setor? A pergunta é de onde sai o financiamento deles. Eu creio que o terceiro setor tem fim lucrativo. Não tem fins lucrativos, mas ele é privado. Ele é privado, não de fins lucrativos, ele é privado. Ele é de prestação de serviços públicos, mas juridicamente ele é privado. E o sistema S, ele é financiado por impostos.
Portanto, eles são considerados paraestatais. Por isso que eles não são terceiro setor. Tá? Não pertence à sociedade civil porque o seu financiamento é impositivo. Né? Existem setores, pessoal, em que 4% do valor total da folha de pagamento é um imposto que financia o sistema. Né? Elevam os custos de produção, né, no Brasil, né? E eles têm um problema para a modernidade. Lá no início funcionou super bem, não teve questionamento, mas no final do século XX, quer dizer, a partir dos anos 70, dos anos 80, começaram a surgir no Brasil essa ideia de que tudo tinha que ser tripartite, governo, empresariado e trabalhador. E o sistema S ele é criado no modelo anterior, em que ele é imposto pelo Estado, gerido pelo empresariado para o trabalhador. O trabalhador é alvo, é foco, é destino, ele não é copartista. Ele não interfere na gestão do sistema S. E aí os trabalhadores, eles não reivindicam, eles não defendem, eles não se sentem sistema S. Eles se sentem vítimas do sistema e não coautores. Tá? Então esse é um problema que o sistema S vai ter que resolver. Como a legislação criada por Getúlio cuidava no máximo de 1/3, um pouquinho mais do povo brasileiro, na realidade tinha uma grande massa pessoas pobres, famélicas, das periferias que não acessavam a política pública. Né? E aí, para diminuir esta carência, né, Getúlio Vargas criou a Legião Brasileira da Assistência, a LBA, que é um capítulo que tem uma importância aqui para nós. Tá? A LBA, então, ela nasce nos anos de 42, 43, né? Tem uma divergência na literatura sobre isso. Divergência não, tem informações distintas. Tá? Ela nasce, então, nos anos de 1942, ela nasce como algo periférico, auxiliar, instrumental, né, da assistência social, ela é auxiliar do Estado no atendimento da demanda pública. Ela nasce com essa característica. Né? Ela tem esse caráter de filantrópico, eu tenho que ajudar a reduzir o impacto da pobreza. O papel dela não é inserção produtiva, o papel é redução da pobreza, dos impactos da exclusão, da pobreza ou da deficiência. Né? E caritativa, ela está baseada nessa ideia então de voluntariado, doação, caridade, ela é auxiliar ao Estado, ela não conta com verbas públicas sistemáticas, ela não era considerada um órgão de Estado, com carreira pública dentro dela, com orçamento público dentro do planejamento público. Ela era uma auxiliar e foi designada para a esposa do presidente. Ninguém mais lateral ao Estado brasileiro do que a esposa do presidente. Pessoal, nasceu aqui essa ideia que até hoje é uma cultura filha da mãe na nossa política de proteção social. A ideia de que a ação social é algo que deve ser feita por pessoas desocupadas. Tá? Ou que tem dinheiro sobrando, ou tempo sobrando, ou poder sobrando. Isso é uma coisa tão forte, mas tão forte na cultura, que a legislação brasileira tenta acabar com isso desde os anos 80, né? Mas não adianta, você continua vendo as primeiras damas fazendo assistência social caritativa, de caráter filantrópico, né? Os meios de comunicação fazendo isso. Né? A Globo, por muito tempo, fez isso. Quando eu entrei na RBS em Porto Alegre, meu trabalho foi desarmar toda esta agenda filantrópica, assistencialista, mas esses caras entenderem que tem que cumprir a lei e atender direitos e não minimizar os impactos da exclusão e da pobreza. Né? E o Espaço Grande do pessoal da Globo de Minas Gerais quer que eu faça a mesma coisa com a Globo Minas para tentar desacionar uma série de projetinhos, tipicamente aqueles projetinhos de vamos arrecadar o brinquedo da criança carente no Natal, vamos fazer uma campanha de livros usados, vamos juntar computador velho e sucar para a gente da papoca. Né? Esta ideia que a ação social é algo que a gente faz com as sobras, né? Sobra de gente, sobra de tempo, e sobra de poder, e sobra de recursos, e dá coisas que sobraram. Né? Essa ideia, então, é uma ideia que sucateou ao longo dos anos a política da assistência social. Essa é uma ideia que nasceu aqui, e ela é tão forte que eu dar esse depoimento para vocês. A mim me indigna muito, me rebela muito contra isso. O governo mais à esquerda da história do Brasil, todos esses 500 anos, aconteceu no Rio Grande do Sul. O governo mais progressista, mais à esquerda e que mais está comprometido com as mudanças. Pois mesmo nesse governo estava lá o primeiro-dano fazendo o primeiro-dano. Mesmo nessa, né?
O Tarso não tem isso. É o único cara, não teve na prefeitura e não tem agora. Porque o Tarso é um cara que entendeu isso. Mas pouca gente entendeu. Os caras continuam fazendo a malfadada da campanha do agasalho, que é pegar a sucata da classe média da população, sem perguntar quais são as necessidades das pessoas. Né? Isso nasce aqui. Né? Agora, pessoal, é necessário reconhecer que nasce também o que mais tarde vai se tornar a profissionalização da assistência social. Por quê? Porque a assistência social era ideada, estava organizada num gabinete federal que abria-se em gabinetes estaduais, e os gabinetes estaduais operavam com os gabinetes das primeiras damas municipais. Criou um sistema perfeitamente piramidal, de cima para baixo. Né? E que para essas primeiras damas fazer assistência social, elas precisavam de ajuda de trabalhadores, nasceram os trabalhadores da assistência social, que são as pessoas que, ao trabalhar, vão criar os primeiros conhecimentos, métodos e aprendizados na área da atenção a pobres, na área da atenção aos excluídos, compreende? Então, nasce na prática uma LBA assistencialista, mas ao longo das décadas de 50 e 60, praticamente você desenvolveu junto duas LBAs. Né? Uma, inclusive, uma certa curriola de interesse político, em troca de favores, em troca de rancho. Né? Eles trocavam rancho, cadeira de roda, olho de vidro, né? E isso, inclusive, com vínculo político, né? Como é que se chama isso? Né? Essa troca de favores. De caráter eleitoreiro, mas ao mesmo tempo foi se criando, pessoal, uma tecnocracia estatal que tinha conhecimento, aprendizado e que foi criando método. Esses trabalhadores foram as pessoas que acabaram criando os primeiros cursos de serviço social no Brasil nas universidades. Então o serviço social nasce de operadores da LDA que aprenderam a fazer assistência social na máquina. Eles tiveram que construir todo esse conhecimento. Inicia essa profissionalização e o caminho para que isso, só nos anos 80, vai deixar de ser uma política para pobre e vai se tornar uma política pública de defesa e garantia de direitos. Né? Isso é um caminho longo que se percorre até o governo Camargo Ferreira. Tá? Esta LDA ela é muito dependente da doação, do voluntariado e da caridade. Ela tem caráter claramente amador, para que cuidar de pobre bastava você ter boa vontade. Você não tinha que ter nenhuma aptidão pedagógica, metodológica, útil. Né? Você tinha que ter boa vontade. O que legitimava a sua ação, né, era a sua intenção. Então você fazia uma campanha de agasalho, recebia um monte de trapo zero, tudo rasgado que não dava para usar. E a pergunta é, a sua ação deu errado? Não deu errado. Não importa se o que você juntou é inútil para as pessoas. Importa qual era a sua intenção ao fazer. É isso que legitimava a ação. Aqui a gente não sabe o que foi. Vocês percebem muita coisa que está nessa cultura e nós temos que ensinar as pessoas que fazer essa política social exige profissionalização, como um engenheiro precisa ter para construir um prédio. É igual, não é mesmo? É igual. Tem que ter conhecimento, metodologia e compromisso com a legislação. No governo militar, pessoal, nós vamos ter uma inovação muito grande, muito grande. Quer dizer, eu vou tentar aqui resumir o máximo. Mas é importante porque parte dessa cultura nós executamos hoje. Né? Os militares, pessoal, é o seguinte, diferente do Cone Sul todo da América Latina, onde os militares tomaram o poder para eles se fortalecer, no Brasil os militares eles tinham um projeto de país. Os caras tomaram o poder porque a Escola Superior de Guerra ela tinha um projeto de país. Pode não ser o nosso, mas tinha um projeto e era um projeto nacional e era um projeto público. Podia ser um projeto assim, de uma espécie de déspota esclarecido, mas era um projeto imposto, autoritário. Mas era um projeto que era para a nação, não era para os militares. Né? E aí os militares tinham claramente, isso se a gente estuda esse período, né, tinham claramente essa noção de que se o mercado concentra o capital, né, o papel do Estado, diziam os militares, é pegar parte desse capital através dos impostos e distribuir para a população. Né? Então, o governo militar ele criou a maior política compensatória e distributivista da história do Brasil até então. A noção deles era essa: o Estado tem que compensar o caráter concentrador do mercado, né? E fazer isso através de políticas públicas. E os caras fizeram um negócio fantástico. Os caras construíram institutos
de atendimento social em todo o território nacional, de uma forma altamente militar, concentrada, focada e com um grande volume de dinheiro. O dinheiro era reunido sob a forma de impostos e o Estado brasileiro financiava esses institutos. E tinha instituto para tudo, pessoal. Tinha política pública na área social para tudo. O que você disser, né? Vamos lá, vamos lembrar um pouco da memória. Nasce o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, nasce o Instituto Nacional de Seguridade Social, nasce o Banco Nacional da Habitação, fortalece a LDA, nasce COBAL, COBAN, o Instituto do Remédio, Instituto da Agricultura, Instituto do Arroz, Instituto para tudo. Pessoal, era tão poderosa essa política que eu me lembro, eu era criança, eu estudava no colégio privado em Porto Alegre, mas nós comprávamos o material escolar na cooperativa do colégio. Eu lembro que nós pagávamos caderno 60 folhas com pauta, R$1. Durante toda a minha infância, a gente ia para a cooperativa de material escolar da escola no início do ano, vinha com sacolas cheias e tu não gastava com os livros, caderno, apontador, eu comprava tudo, eu era criança feliz, né? Classe média, trabalhadora, mas classe média, né? Nós voltávamos a gastar, não gastava 20, 30 reais, pessoal, era uma coisa fantástica. Quem é que financiava o material escolar no Brasil? Vocês lembram? Não era o nome da fundação que financiava o material escolar no Brasil? Fernando. Todo o nosso material, eu sou mais velho que tu, né? Lembro mais que eu sou mais antigo que tu. Fernando, Federação Nacional do Material Escolar, todo o nosso material tinha esta sigla. Isso era financiado pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro financiava tudo. Vocês podem não estar tão admirados, viu? Porque vocês estão vendo isso acontecer de novo no Brasil. Isso não era assim fora dessas duas. O governo do PT ele vai reeditar muitas das estratégias, das estruturas e das políticas do período militar. Muitas. Não pensam vocês que não há razão consistente ao Delfim Neto não ser apoiador desde a primeira hora do governo Lula, do Maluf, do Itapuã, o PP no Rio Grande do Sul, o PP, o Partido Socialista, sempre apoiando o governo, porque há uma identidade de visão e de estratégias muito compartilhada. O Estado brasileiro só vai superar em volume de dinheiro o atendimento social e o governo Lula vai superar a ditadura. Ninguém superava a ditadura. Em termos de volume de dinheiro e de criação de políticas. E é impressionante, eu fico impressionado, isso não para. Vem a Dilma e ainda expandiu mais ainda, continua expandindo políticas sociais, O Estado brasileiro hoje é provavelmente o Estado que mais investe em política de direitos sociais do mundo. Muito provável. Do mundo. Muito provável. Bom, e isso nasce aqui. Só para vocês terem uma ideia, alguém de vocês tem uma vaga ideia? Quantos brasileiros acessaram a casa própria durante os 18 anos de vigência do BNH? Sabe quantas pessoas durante a ditadura acessou a casa própria com o financiamento do BNH? 50% dos brasileiros sem casa própria acessaram a casa própria nesses 18 anos. Foi a maior, mais extensiva política habitacional do Ocidente. Do Ocidente, do mundo. É uma coisa impressionante. Feito tudo isso, o mercado concentrado, o Estado distribuía, por que ao final da ditadura o número de pobres não havia reduzido no Brasil? Isso aconteceu durante 25 anos de ditadura, a pobreza se manteve, inclusive se concentrou do ponto de vista urbanístico. O pobre sai dos grupões do interior pobre e vem para o Rio de Janeiro, para o Rio de São Paulo e assim sucessivamente. Por que a pobreza não reduziu? Aonde é que está o erro cometido? Porque a intencionalidade da política e o volume foi fantástico. Eu pego dinheiro, imagina que vocês são no mercado, eu pego o dinheiro do mercado e entrego para os pobres, né? Vamos pegar um negócio bem geograficamente fácil de visualizar. Eu pego o dinheiro do Sul e do Sudeste rico, concentro, e através da SUDEM e da SUDAN, da Superintendência Nacional de Desenvolvimento do Nordeste e da Superintendência Nacional da Amazônia, eu entrego para os pobres do Nordeste e do Norte do Brasil. Por que eu não consegui transferir renda do Sul e do Sudeste para o Norte e para o Nordeste?
apesar de haver toda essa transição de grana. Então, por que o Norte e o Nordeste continuaram pobres ao final da ditadura? Acho que é a melhor forma de visualizar. Vocês conseguem entender onde é que está o erro? Além da ineficiência, tinha a parte da ineficiência, quer dizer, o dinheiro que entra nessa pirâmide, toda a política era piramidal, tá? BNH, o escritório federal, aberto os escritórios estaduais, que operavam municipalmente. Toda a política ela é piramidal, tá? Toda ela é centralizada em Brasília, piramidal, sob a mão forte de algum general ou de algum preposto dos militares, tá? Negócio foi quando o Brasil funcionou, foi quando a corrupção foi a mais baixa da história do Brasil. Funcionou o negócio, autoritariamente funcionou. Acontece o seguinte, pessoal. Eu pego dinheiro sob a forma de impostos das ricas indústrias do Sudeste brasileiro e levo para o Nordeste. Mas o que eu dou lá no Nordeste para os pobres? O que a gente entrega para eles na política social? O que a política social entregava? Entregava dinheiro? Não, porque nós tínhamos esse sólido preconceito que não se dá dinheiro para pobre, que ele vai gastar em cachaça, cigarro, vai botar fora. A gente determinava o que ele deveria usar. E a gente dava rancho, leite, remédio, alimento. Teve inclusive a política vale módulo sanitário no Brasil. Módulo vale leite, vale rancho. Rancho é sacanagem, não. Como é que se chama? Que é cesta básica, vale cesta básica. Né? Vale cesta básica. A gente dava base, a gente dizia o que as pessoas deviam usar. A gente supunha o que elas precisavam e dava o que a gente achava que elas precisavam. Né? Qual é o resultado? Se eu ir lá no Nordeste todos os meses e entregar um rancho para a pessoa, o que ela faz quando termina o rancho? Ela volta e diz, terminou o rancho, eu preciso de outro. Agora, se eu dou dinheiro para ela, ela vai decidir o destino, ela vai investir o dinheiro que ela mais precisa, né? E esse dinheiro vai ser aplicado na região. Eu vou comprar o alface da minha região, vou comprar o produto da minha região, o pão da região. Aonde é que a política federal comprava os produtos? Quem é que construiu as casas do BNH? A UES, Andrade Correia, Andrade Gutierrez, a Camargo Correia. Ou seja, perceba, pessoal, que a política, querendo ser distributivista, eu pego o dinheiro da riqueza e eu compro os produtos aonde tem o fornecedor. Onde é que tinha o fornecedor? No Sudeste brasileiro. Portanto, o que gerou riqueza e desenvolvimento, né, era o dinheiro e não o produto. Logo, ao final da ditadura, o dinheiro que saía do Sudeste, ele não ia para o Nordeste, ele era reinvestido no Sudeste. Ao final da ditadura, o Sudeste era mais rico e o Nordeste mais pobre. É isso. É isso. Você teve uma política concentradora de renda, querendo ser distributivista entre as classes. Você concentrou regionalmente. Por isso que massas de nordestinos vieram embora do sul e do sudeste brasileiro. Porque aqui que está o desenvolvimento, aqui é que tem grandes volumes, quantidades de dinheiro gerando riqueza. E essa é a grande mudança da política social daquela época. Hoje o dinheiro, é dinheiro e a pessoa se autodetermina. Você gera autonomia. Ela aprende a ser autônoma. E aprendendo a ser autônoma, um dia ela estará em condições de não precisar mais do Bolsa Família. Ela poderá dar um passo de não precisar mais desse tipo de dependência. E essa foi a característica, então, da política militar. Ela, né, querendo ser compensatória e distributivista, ela foi, infelizmente, altamente concentradora. Tá? Nos anos 80, faliu o Estado brasileiro. A sociedade economicamente parou de crescer, foram 10 anos de crescimento zero. O Estado se tornou altamente ilegítimo, foi o período dos quebra-quebra, das invasões, tá? Governo Sarney, etc, etc. O Estado entra em crise, né? Fim da ditadura, o Estado entra em crise, e ele perde a capacidade de operar a sociedade. Morre a política social, fecha-se tudo, fecha-se a LDA, fecha-se tudo, né? E o Estado perde a capacidade de investimento. É aí que vai haver a primeira grande expansão de ONGs no Brasil. Por quê? Porque se o Estado não está dando conta, o empresariado começa a atuar, as ONGs começam a atuar. Surge, então, toda uma atuação da sociedade auto-organizada com pouco dinheiro, tentando atender a demanda pública, a demanda social. De tudo que aconteceu na década de 80, pessoal, o que mais nos interessa, na minha opinião, é o seguinte: é nessa época que nasce a ideia de prevenção social.
E qual é que é a ideia de prevenção social? A ideia de prevenção na área social é o seguinte, eu preciso trabalhar com as populações pobres de um jeito que elas não venham a delinquir, que elas não venham a roubar, que elas não venham a ameaçar a sociedade formal. Entende? Então eu tenho que fazer prevenção social. Nascem dois tipos daí de políticas claramente direcionadas à prevenção social. E pareceu uma moda, né? A primeira política foi aí que expandiu a ideia de políticas de paternidade consciente, né? Nunca se chamou muito claramente de controle de natalidade, mas era isso, era a tentativa de... Acreditávamos, pessoal, a sociedade brasileira acreditava que se nós diminuíssemos a natalidade entre os pobres, no futuro nós teríamos menos pobres. Além de fazer políticas claras, a minha fundação, a Fundação Maurício Filhotes, nasceu com esse programa, Programa de Paternidade Consciente, em 1986. Né? Qual é a ideia de paternidade consciente? Era tentar reduzir a natalidade entre os miseráveis. E além disso, o próprio Estado brasileiro criou os centros sociais urbanos, o que aqui é muito importante para o espaço crianças esperança. Os centros sociais urbanos. O que eram os centros sociais urbanos? Eram equipamentos públicos financiados pelo governo federal e que eram construídos nas periferias da cidade. Né? Eram canchas poliesportivas, pistas de corrida, estádios, piscinas. Né? Porto Alegre tem 5 centros sociais urbanos construídos na cidade. Aqui tem um monte. Né? Brasilândia é uma também de São Paulo. Centros sociais urbanos, né? Foram criados nessa ideia. Qual era a ideia do centro social urbano, pessoal? Era um equipamento poliesportivo e cultural, com oficinas, tudo, né? Que, construído no lugar onde os pobres vivem, nós vamos ocupar o menino capeta sem vergonha, que pode inventar mais, sem vergonhice, nós vamos ocupar ele com esporte, cultura, lazer, teatro, diversão, né? A ideia então era essa, era de fazer através do esporte, cultura e lazer, políticas de contenção e redução de violência urbana. Esta era a clara intenção desse projeto. Né? E aí foram construídos em toda a sociedade brasileira esses equipamentos, né? E essa política foi operada por 10 anos. E ao final de 10 anos de grande investimento nessa área, o que nós tivemos? Nós não tivemos redução de pobreza no Brasil. Caiu a natalidade no Brasil drasticamente, eu vou mostrar hoje os números para vocês, ela cai, e não cai a pobreza. A violência urbana continua crescendo, né? E nós percebemos que essa ideia de prevenção do social era uma ideia altamente preconceituosa. Porque, no fundo, pessoal, a ideia de prevenção social é o seguinte: quando eu construo um centro social urbano em Pinheiros, em São Paulo, ou na Zona Sul do Rio de Janeiro, ele era um equipamento da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Mas quando eu construía ele na Baixada, ou no Morro, ele era equipamento da Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Então, dependendo do lugar onde ele vai, ele é uma política de prevenção, no outro ele é uma política de fomento ao desenvolvimento. Então ele tinha um claro olhar preconceituoso contra os pobres. E mais, quando nós olhamos as estatísticas de que caía a natalidade no Brasil e a pobreza continuava constante, 38% da população continuava miserável no Brasil, o que nós descobrimos? Que querendo combater a pobreza, nós começamos a combater os pobres. Esse é o grande erro. Além de que, pessoal, essa ideia de prevenção no social, vocês tentem se livrar desse discurso. Prevenção no social, além de ser uma visão preconceituosa contra os pobres, né, na realidade ela é reducionista, porque tu previne ou cura em medicina. A medicina é uma relação entre médico e paciente. O fenômeno social é um fenômeno muito mais diverso, muito mais complexo, muito mais amplo. Você não pode reduzir a relação com a sociedade a uma relação médico-paciente, em que eu atuo ou curativa ou preventivamente. Isso é um reducionismo bárbaro. O fenômeno social é algo muito diverso, muito complexo. E todo esse modelo de prevenção no social, ele mais prestou de serviço do que serviço. Ele se revelou um grande equívoco. Só que isso está incorporado ainda no discurso dos militantes e das ONGs brasileiras. Ele ainda está incorporado. E qual é a importância que eu queria chamar a atenção aqui? Aqui eu abro uma discussão que ela não se encerra agora. Os espaços Criança Esperança, na minha opinião, quando são criados, eles são criados com essa visão de mundo lá dentro da rua, de diversão e de contenção nos lugares mais pobres do Brasil.
O mérito foi que os gestores, tanto da Globo, que foram fazer a gestão, o pessoal da Unicef Unesco, e depois vocês, os trabalhadores, atualizaram isso com a política que veio a seguir, as novas políticas que vieram a seguir, que nós vamos ver aqui. Mas a primeira coisa que é preciso a gente ter claro, e que não precisamos levar essa discussão muito adiante, né, é de que o elemento instituinte do espaço de esperança, na minha hipótese, é de que ele estava nessa ideia de centro social urbano para contenção e prevenção. E vocês mudaram isso radicalmente, isso está hoje cada vez muito mais claro, está cada vez mais claro em direção às políticas de direitos da assistência social. Eu queria então resumir, tá? Eu queria insistir pela importância que tem o espaço de esperança. Ele é uma medicalização do social, é pensar o social como se fosse, o social ou ele está doente ou ele está curado. Na cidade, na praia ele está curado, no morro ele está doente. Isso é uma visão absurda, essa é uma visão absolutamente reducionista. Né? Ele reforça a ideia de prevenção ao delito e não de proteção, de inclusão, de acesso, de direito, de desenvolvimento. Ele quer prevenir o delito, eu quero me proteger da ameaça que os outros representam para mim e para a minha vida. Né? E ela é altamente preconceituosa. No fundo, a gente achava que a gente combateria a pobreza fazendo com que os pobres não se reproduzissem. A reprodução hoje entre os pobres é tão baixa quanto no resto das classes e a pobreza continua existindo. Não é isso que